Boa noite. Você que está sempre nos acompanhando pelo Pontal Popular. Hoje estou muito contente, muito alegre, porque mais uma vez a gente vai falar de um tema muito importante. Eu vou pedir o de sempre, né, para você curtir e compartilhar essa live, porque hoje vamos ter aqui dois especialistas de saúde, duas pessoas queridas, para a gente falar de um tema muito importante, que é a saúde no Brasil, a saúde em Piutaba, como está a saúde, o que a saúde precisa para melhorar, como se faz a verdadeira saúde, a importância do SUS. E eu estou recebendo aqui hoje a professora Leila Bittar, que já foi diretora da UFO, é especialista em saúde da família, o doutor Ricardo Duarte, que é médico, coordenador do comitê da Covid-19 aqui em Piutaba, também ex-deputado estadual. Então, são pessoas que sabem, que conhecem, e é um prazer. Então, eu vou pedir para você participar comentando, para você compartilhar a nossa live, porque é muito importante nesse momento. Boa noite, professora Leila. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Rafael, Ricardo, meu companheiro de tantas jornadas, a turma que vai entrar e que está nos ouvindo nesse momento, especialmente o Tico, que foi o que fez o convite a mim e depois apresentou o Rafael. E quando ele disse que era o Ricardo que ia estar com a gente nessa conversa, eu não tive nenhuma dúvida, porque, independente do momento que a gente está vivendo, com certeza a gente compartilha uma coisa que é acreditar no Sistema Único de Saúde e acreditar na política pública de saúde do Brasil. Boa noite, doutor Ricardo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Rafael, estar com a Leila é um prazer enorme. Estava com bastante saudade dela e dos nossos papos. Ela tem uma importância fundamental na vinda da UFO para Ituiutaba. Ela coordenou a implantação desse campus enorme que nós temos aqui hoje. E revê-la é sempre um prazer enorme. Considero a Leila uma grande amiga e respeito muito os seus conhecimentos e acho que nós temos um momento especial para as pessoas aprenderem um pouco de saúde pública. E eu vou começar com a primeira questão. Quando se fala em saúde pública, ah, o SUS, sabemos da importância, eu acho que essa pandemia reafirmou a importância do SUS. Tem como, nesse momento, alguém dizer que não é importante o Sistema Único de Saúde. Mas sabemos que o SUS, como qualquer outro sistema público hoje, tem problemas. Professora Leila, a pergunta que, quando eu falei que o tema ia ser saúde, muita gente questionou. O problema da saúde é recursos ou é a gestão? A primeira, o SUS hoje, ele passa por algum problema mais financeiro ou de gestão pública? É, Rafael, o Sistema Público de Saúde, o SUS, enquanto representante da política mais visível, né, da política pública, que é o Sistema Único de Saúde, a gente sempre olha para ele do ponto de vista da assistência, né? Então, nesse momento que nós estamos em plena pandemia, essa questão é muito importante. A gente está mais afeito a discuti-la. Mas eu sempre prefiro trazer o Sistema Único de Saúde para os outros papéis que nesse momento ele é fundamental. Por exemplo, a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, a própria estrutura de imunizações no país, né? A base que nós temos das vacinas no país, o controle de medicamentos, a Anvisa está dentro, né, do sistema nosso de saúde. Agora, aquilo que chega nas pessoas e o que impacta dentro do Sistema Único de Saúde, com certeza ainda é a assistência. Mas quando a gente fala em assistência, na definição da Constituição, e ontem assim foi muito engraçado que na hora que apareceu na Globo, né,
o artigo 196, à medida que o repórter ia falando, eu ia repetindo ele de olho fechado, porque a gente decora, né? A saúde não é só assistência, não é só vigilância, não é só serviço de saúde. Saúde é emprego, saúde é moradia, saúde é dignidade de vida, respeito ao idoso, respeito a gestante ou a quem vai vir com ela. Então, eu acho que nesse momento da pandemia, ficou claro para a gente o artigo 196 da Constituição, e para nós que militamos no SUS desde a década de 70, né, dos primórdios da organização, logo depois da ditadura militar, que se começou a organizar o sistema público para substituir o famigerado INAMPS, né, ou INPS, igual o povo conhecia, igual a maioria das pessoas conhece. Então, eu acho que a gente se fortaleceu. E aí eu te digo que essa discussão talvez a gente aprofunde um pouco mais para te responder se a questão é gestão ou investimento, porque eu não consigo separar muito bem essas duas coisas. Eu acho que quem faz gestão também dos recursos, entendeu? E mais do que isso, quem faz gestão tem obrigação até rimou, né? Obrigação de brigar por recurso. Não é possível um prefeito, um secretário, ficar numa pandemia esperando do emprego, esperando coisa de um governo federal ou de um governo de estado, que nem sempre respondem às reais necessidades que a comunidade tem, e a gente está vendo isso claro na pandemia, tanto no SUS quanto nas outras políticas sociais. Inclusive a cultura, né? A gente conversou com o Badinho e com a Ana na semana passada, e foi super legal, porque a cultura também, nossa senhora, a cultura desmontou, né? Acabou a cultura. Mas, Ricardo, fala você, querido, tô doida para te ouvir também, tá? Antes de passar para o doutor Ricardo, eu quero ler o artigo da Constituição que a professora Leila citou. É o artigo 196 da Constituição, diz o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Professor Ricardo, para esse artigo ser aplicado 100%, né, sair do campo legal e ser aplicado no campo prático, é uma questão de gestão ou de recursos? Olha, a gente que está nessa luta há muitos anos também precisa entender que saúde não é só o médico lá na ponta atender, é preciso fazer prevenção, e isso tem uma parcela importante do nosso esforço, fazer prevenção. A questão do Covid está aí, nós temos que fazer prevenção, tem que usar máscara, tem que fazer distanciamento, para não haver uma piora da pandemia. Mas com governantes como esse que está no governo do país e do estado de Minas, que não tem nenhum compromisso com o SUS, com saúde nenhuma, que só pensa na economia e mal pensado, é muito complicado você discutir. Antes, a gente discutia, sim, que existia problema de financiamento, como de gestão na ponta, que uma das coisas mais importantes do SUS é a participação popular, na determinação de divisão de recursos, e também a descentralização, passando isso para as prefeituras. E isso é uma coisa que nós temos problemas, porque se os nossos gestores na ponta fazem o comitê de saúde não ter participação popular, só ficar respondendo o que o prefeito ou o secretário quer, então esse é um problema. Mas o SUS mostrou agora, com a pandemia, que é essencial e que precisa ser reforçado
com melhoras na gestão e na distribuição de recursos. Mas, de qualquer forma, se nós estamos vivendo de novo a fome, com o desemprego enorme, com os trabalhadores sendo desrespeitados nas suas defesas que existiam em lei, então nós estamos vivendo um outro momento do SUS, onde nós vamos ter que começar, eu, professora Leila, e mais um monte de gente que luta pelo SUS, começar de novo a uma luta ferrenha contra um governo que quer desmontar, que não respeita os trabalhadores, que não valoriza a vida, um governo que prefere as armas do que defender a vida, um governo que está pouco se lixando para o trabalhador, se ele passa a ter direito ou não ter, se ele vai ter acidentado, quem vai cuidar dele ou não, um governo que quer desmontar a Previdência, ou já desmontou a Previdência Social. Então, é muito complicado você abaixar o nível para discutir recurso ou gestão. O SUS precisa ser preservado, agora tem que todo mundo lutar para que o SUS continue. E depois vamos discutir melhor com outro governo mais sensível, menos interessado na morte do que na vida, aí nós podemos discutir aumento de recursos, melhora da gestão. Nesse momento, o SUS mostrou que é essencial para que a gente possa sobreviver. Professora Leila, eu quero que a senhora, o SUS a gente sabe da importância, mas eu quero que a senhora nos conte um pouco, e isso é importante para aquelas pessoas que estão nos acompanhando, que já estão participando, nós vamos colocar os temas que vocês estão levantando aqui nos comentários para a professora Leila e o doutor Ricardo responder, mas eu quero que a senhora e o doutor Ricardo conte um pouco como surgiu o SUS, né? Em que momento surgiu o SUS, por que surgiu o SUS para substituir o INPS, né, e o outro, o fadado sistema que tinha antigamente, como foi esse surgimento? Em que momento que se precisou, que se foi necessário, que teve essa oportunidade, né, de surgimento desse sistema que hoje se mostra tão importante, e sempre lembrando que o SUS não é só atendimento médico, isso é muito importante a senhora abordar isso. Quando surgiu o SUS? Na verdade, eu acho que eu vou até uma parte, Ricardo, da história e passo a bola para você continuar. Pode ser, Rico? Eu acho que é por aí, que é uma história longa, sabe, Rafael? A gente começa, né, a pensar, primeiro, não é tão longa, porque o nosso país é um país novo, né? 500 e poucos anos aí que nós estamos, 540, parece, sei lá quantos anos que o Brasil tem, mas nós estamos aí com 520, né? Isso, então, olha, 1.500, se a gente considerar, né? Acho que até hoje a gente está descobrindo o Brasil. Mas, em síntese, no começo, nós tínhamos no Brasil as políticas públicas de saúde eram eminentemente campanhistas, né? Então, todas as nossas histórias eram de controle, né? Os mais velhos mesmo, os nossos avós, bisavós, têm das políticas públicas de saúde no Brasil só a visão de campanha, vacina, varíola, né? Aquela coisa meio... Mas era muito relacionado a algumas doenças que até hoje são estigmatizadas e que trazem, né, na sua história o poder público as assumindo, como hanseníase e tuberculose, por exemplo. Então, essa era a nossa história. Quando chega na década, né, quando o processo de industrialização no Brasil, a partir da década de 1900, a partir da década de 20, 30, começa a se estruturar um processo industrial, né, que os trabalhadores começam a ter o que a gente chama de pé no chão, né, pé no trabalho, né, ele começa a conviver no coletivo do trabalho, ou os processos de trabalho são coletivos, eles começam a se organizar. E aí a gente tem o que, num primeiro momento, era uma coisa assim, até bonitinha da gente pensar, porque era uma coisa tranquila naquela época. O trabalhar era uma caixa, como se fosse uma caixa mesmo, uma caixinha, caixa de aposentadorias e pensões. Essas caixas eram organizadas por empresas, então
você tinha o banco tal, você tinha a indústria Matarazzo, você tinha a indústria automobilística, você tinha a indústria de bebida, você tinha uma indústria com mais de 100 trabalhadores, normalmente eles se organizavam nessas chamadas caixas. Essas caixas começaram a ser muito diferentes entre si. E elas foram incorporadas por categorias. Então, você tinha os chamados institutos de aposentadorias e pensões. Esses institutos eram por categoria. Então, dos bancários, dos industriários, dos marítimos, dos funcionários públicos do Estado, IPZENG, por exemplo, né? É um instituto de previdência daquela época, né? As categorias profissionais começam a se organizar, sempre com uma marca enorme da desigualdade, muito desiguais entre si, os institutos e as suas possibilidades. E uma imagem, para mim, muito que quase é um paradigma dessa questão das previdências ou dos institutos, é em Belo Horizonte, o prédio, o que eles chamam de API, a primeira, uma construção do Niemeyer, é uma construção muito linda do Niemeyer, mas com toda aquela funcionabilidade questionável do Niemeyer. Eu não sou arquiteta, mas acho muita curva para os móveis quadradinhos da gente da classe média, né, e do trabalhador. Ele construiu o IAPI, que era Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários. Era uma marca, foi o primeiro condomínio, assim, como a gente conhece condomínio hoje como uma palavra comum, mas isso, na década de 60, na década de 50, 60, era uma glória. Em síntese, quando assume a ditadura militar e olha esses institutos, todos com grandes recursos em caixa, em que o governo participava às vezes, outras vezes não participava com a parte dele, que era 3 partes, trabalhador, empregado e governo. O governo foi lá fazendo a dívida interna com a Previdência, nunca se preocupou muito, porque ele sempre achou que a Previdência era uma coisa dele, e tornou dele, quando criou o INPS em 1967, em plena ditadura militar. E aí, com um discurso, né, de igualar tudo, igualou tudo por baixo. Igualou no INPS, que está no imaginário social de todos nós, dos nossos filhos, dos nossos pais, para não ir nem muito longe aí nos avós, né? Mas os nossos pais lembram do INPS, tem carteirinha do INPS. E o INPS tem que ficar claro, ele atendia trabalhador formal. O trabalhador informal era chamado indigente. Essa era uma palavra que não sai da minha boca, ela sai do livro, ela sai da fala dos políticos daquela época e dos próprios médicos e outros profissionais de saúde, da parte administrativa, inclusive. Quem não era carteira assinada era chamado no sistema, era caracterizado como indigente na fala. No carimbo, chamava NP. Então, tem o carimbo do NP. O que significa NP? Não pagante. Era o não pagante. Para não ser indigente, né? Eu acho que a sigla não ia ficar muito bonita. Então, colocaram não pagante, que era tratado como indigente. Daí para frente, né, o sistema começa a quebrar, né, a partir na década entregou, né, a ditadura militar entregou os nossos serviços à iniciativa privada, fez convênio com Deus e o mundo. Eu costumo dizer aqui em Uberlândia, todas as santas eram do chamado INAMPS, né? Eram todas as santas, Santa Catarina, Santa Genoveva, Santa Teresinha, todas as santas eram eram ligadas atendiam pelo INAMPS. E tem toda uma imagem também dos subsolos desses hospitais que atendiam pelo INAMPS naquela época. Em síntese, como é que se diz? A fuga de recursos foi tão grande, que a coisa estourou,
final da década de 70, começo da década de 80, no processo de redemocratização, de maior transparência das contas públicas, os municípios que começavam a se organizar, né, para serem candidatos como prefeitos ou vereadores mais progressistas, começaram a ver que esse tal de INAMPs e sobrava para os municípios uma responsabilidade muito grande com aqueles que não tinham um emprego formal, inclusive estudantes, né? Se você pensar, todo estudante com mais de 18 anos que não tem um emprego formal era considerado indigente naquele momento. Então, e aí eu acho que eu vou passar para o Ricardo, Rico, que aí você fala um pouco como é que nós saímos dessa encalacrada, né, através do processo de municipalização, os municípios pôr na boca no trombone, chegou a tal da AIS, Ações Integradas de Saúde, foi fono, chegamos em 1988. Então, eu acho que aí eu entrego para o Ricardo, que aí ele conta a história tão bem como eu. Tá, Rico? Pode ser? Tão bem, com certeza não. Mas, mas eu vivemos isso num momento de transição muito triste. Mas não podemos deixar de elogiar a ação da Constituinte, que ouviu a voz nossa e de todos os outros, muitos outros, alguns até mártires, né, que lutaram pela saúde pública desde a década de 60, muitos amigos e colegas nossos que, inclusive, uns foram assassinados pela ditadura, né? Mas, de qualquer forma, em 89, a Constituição 88, promulgada em 89, a Constituição fez o SUS, saiu de lá essa lei, depois esse item que o Rafael leu aí, que é o 196 da Constituição, o artigo. E aí quando foi para resolver isso, um grupo de pessoas, não só médicos, enfermeiros, gente da saúde, mas também deputados importantes lutaram para a formulação do que hoje é o SUS na Lei 2020, não é a 2020? Acho que é. E aí o SUS começou a funcionar e começou a aconteceram várias questões importantes. A fundação do SUS em si, o início do SUS, a proposta de participação popular na organização do SUS, que foi muito importante, e a descentralização dos comandos, que passou a ser dos tripartite, governo federal com 10% do orçamento, governo estadual com 15% do orçamento e o governo municipal com 15% do orçamento. Coisa que nunca foram cumpridas, mas a gente ainda vai lutar muito para conseguir isso, e um dia a gente espera conseguir. Mas, independente dos recursos, a adaptação, tanto dos profissionais de saúde, quanto do sistema de saúde pública, quanto dos usuários, eu não gosto muito, mas os usuários do sistema, ainda não se deu por fechado, até porque o SUS é muito mal falado, injustamente. Veja você que o fato de vacinar todo mundo, de fazer transplante, mostra as duas pontas importantes desse sistema. Você ter vacina para todos, se você consegue tirar as crianças de ter sarampo, de ter varicela, de ter poliomielite, rubéola, ninguém lembra mais do Krupp, porque não tem, porque foi vacinado, não é isso? Então, isso mostra uma mudança de paradigma na saúde. O grande problema nosso é que os profissionais de saúde, na sua maioria, posso falar maioria, né, Leila? Na sua maioria, não querem saber do SUS, estão sendo formados para ganhar dinheiro.
e não para dar atenção à população. Falo isso com toda tranquilidade dos meus 50 anos de formado. Não tem condição de uma pessoa formado no sistema na universidade pública não querer dar de volta para o povo brasileiro o que ele recebeu de graça. Então, isso é um absurdo, e mesmo aqueles que estudaram medicina pagando, tem que ter a responsabilidade social, tem que ver esse mundo mais humanisticamente. A gente aprendeu a tratar, a gente aprendeu a diminuir o sofrimento, a aliviar a dor para todo mundo, não é só para quem pode pagar. Isso não é correto. E isso é um dos entraves do SUS hoje, é a falta de compromisso dos vários setores da saúde no Brasil com o SUS e com a população pobre. Aliás, a população pobre brasileira está sendo maltratada por todos os lados. Queria até aproveitar e pedir licença para falar na morte do Dom Pedro Casaldáliga, um grande defensor dos pobres, que foi ontem, ou está sendo enterrado hoje, um homem que deveria ser imitado, pelo menos parcialmente, por aqueles que não se conformam com as injustiças. Leila, pegando esse gancho que o doutor Ricardo falou, se tem um debate sobre o SUS, meio antigo, e quando eu falei que ia tratar de saúde aqui, veio essa pergunta, né? Mas o SUS não deveria só para quem não pode pagar? Muita gente acredita que um sistema de saúde correto, algumas pessoas têm essa visão, que deveria fazer uma triagem. Mas aí eu sempre me questiono, mas quem vai decidir quem pode ou não pode usar? Quem vai chegar, você chega no ponto-socorro, naquele momento precisando, quem vai fazer essa decisão? Então, você acha que o sistema tem que ser universal, como propriamente diz a Constituição? Você acha que tem que ser essa triagem? Quem não pode usa o SUS, quem pode, paga. Qual que é a sua visão em relação a essa crítica, que agora tem sido muito grande, principalmente por parte do ministro da Economia? Nossa, mas eu fico assim, arrepiada quando eu vejo esse argumento. Eu acho ele tão pouco refinado em termos de conhecimento de que Brasil que nós estamos falando, né? De que Brasil é esse que a gente discute? E é um Brasil, eu não discordo de que as incoerências, as desigualdades existem no Brasil à torta e à direita. Uma delas, se você, né, fazendo até um viés aqui na resposta, você veja hoje os sindicatos, né, a organização dos sindicatos de trabalhadores, a grande maioria deles tem, às vezes, como pauta para vencer uma eleição de sindicato, garantir plano de saúde para os sindicalizados. Isso são os trabalhadores que discutem a possibilidade do plus, eu recebo menos nesse lugar, eu sou explorado nesse lugar, mas lá me pagam um plano de saúde. E um plano de saúde, às vezes, de péssima qualidade, que, na verdade, ele paga muito por aquele plano, além daquilo que paga todo... Em síntese, mas é como se fosse uma panaceia os planos de saúde. Eu falo que é triste a gente ver que o trabalhador deita no travesseiro e pensa, quando ele deita, e fala assim, nossa, gente, eu ia ser tão feliz se eu tivesse um plano de saúde aí nessa pandemia, né? Eu não ia ter que preocupar com as notícias sobre o SUS na televisão. Mas eu fiz o viés agora e vou voltar para a questão que você colocou, e o Ricardo, eu acho que deu o chute inicial, que é a questão da formação também, né, dos nossos profissionais. E aí eu nem falaria, Ricardo, só do profissional médico, mas parece que no médico a cultura, né, da nossa categoria, que não é uma classe, é uma categoria profissional, como qualquer outra categoria profissional, ela vem entrando no mundo do trabalho, né, no mundo do trabalho, de forma assim muito reticente.
Parece que o sonho de quem entra é aquele consultório bonitinho, bem decorado, com música ambiente, com os quadrinhos bonitinhos na parede, né? Para ele, sabe? E que ele vai ganhar com o plano de saúde, que ele vai ter plano, as pessoas vão poder. Esse é um sonho que, à medida que o estudante vai passando pelo curso de medicina, ele vai realmente desconstruindo isso. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem um cenário de aprendizado na atenção básica, na unidade de saúde, no próprio hospital universitário, que mostre a ele essa humanização que você falou. Os exemplos que muitas vezes a gente tem, por exemplo, no pronto-socorro, e é lógico, o pronto-socorro você tem que resolver as questões rapidamente, não é? Chegou, você tem que dar uma resposta àquilo que está lá. Mas não custa dar a mão para a mãe do menino que está lá acidentado, enquanto você está falando o que tem que fazer, você está de mão dada com ela, só de dar a mão num pronto-socorro para um paciente, ou para a mãe do paciente, ou para o pai, seja lá quem for, só de você dar a mão já mostra ou já te caracteriza uma postura de acolhimento, mesmo num cenário em que você não tem que saber a história da família, que você não tem que conhecer de onde vem, para onde vai, né? Então, uma coisa complicada. Rafael, você colocou mais um ponto, eu esqueci qual que é, isso deve ser da idade. O que era mais que você perguntou, meu amor? Sobre a questão de que tem pessoas que, por desconhecimento, principalmente o ministro da Economia, sobre SUS é para quem não tem dinheiro. Não. O nosso grande desafio, né? E a gente hoje, nesse mundo globalizado, a gente fica sabendo, antigamente a gente tinha que pesquisar, estudar, ir na biblioteca, né, para estudar como é que era o sistema de saúde no mundo. Hoje a gente sabe como é que é o sistema de saúde no mundo num clique, né? Então é muito mais fácil de você ver. A grande beleza do SUS é ele ser universal. Esse é o nosso desafio. Esta é a grande dívida social, né, de um país escravocrata, de um país, como diz o Ricardo, que tem as suas raízes de forma colonial, né? A gente foi colonizado. E eu não falo nem na síndrome do vira-lata, não, porque eu acho que não é por aí. Mas a gente tem um quê de colonizado, de naturalizar coisas como a escravidão, né? Isso foi um processo natural da nossa história, isso não é natural. A nossa história não é uma história natural, a gente tem que vencer o tempo todo isso, o tempo todo você está lutando contra isso. E alguns momentos como agora, a luta é uma luta de resistência, não é mais aquela luta por espaço, porque os espaços estão conquistados, né? Eu acho que só um débil mental que não consegue imaginar, né, uma pessoa que tem alguma coisa que não consegue ler, não consegue entender a vida, ou ver alguém do lado que coloque claramente para aquela pessoa que nós somos um país homofóbico, que nós somos um país, e essas lutas estão aí colocadas, muito mais do que as posturas efetivamente desse quadro de racismo. Isso às vezes aparece até pouco. O que se coloca mais é o lado desumano dessas posturas, né? E aí, nesse sentido, ser um sistema de saúde universal é minimamente cumprir o que a gente chama de estado de bem-estar social. Saúde e educação são duas questões que não se discute. Não se discute saúde e educação. Você poderia, por exemplo, discutir, como é que eu diria? Você pode discutir habitação, né? A habitação popular não precisa ser habitação de condomínios, isso é diferente. A calça jeans que você usa pode ser diferente da minha, mas saúde e educação tem que ser igual para todo mundo. Como é que faz para entrar para ver o Márcio perguntando isso? Você percebe que uma coisa que a gente... Ontem, por exemplo, eu vi uma cena, Ricardo, na televisão, que me deixou chocada. Na falta do respirador, eles ficaram 3 horas ambuzando um paciente sabe, com ambu, porque não tinha respirador. Aquilo me chocou tanto, porque, assim,
Gente do céu, em algum lugar tem um respirador naquela rede que não estava sendo usado e que, por problema de gestão, né, estão desmanchando o hospital e, de repente, tinha um ambuzando porque não tinha um respirador naquela hora. Então, é gestão, Rafael, mas é financiamento também, né, Ricardo? Com certeza, o SUS precisa e pode melhorar. Mas esse momento nos dá a chance de mostrar para a maioria da população que tem que defender o SUS, porque um governo como esse que elegeram é contra, quer desarticular, prefere os planos de saúde. Enquanto nós precisamos fazer a população defender o que nós estamos defendendo também. Tem problemas? Tem, pode melhorar muito, mas sem ele era muito pior. Eu posso contar histórias, a Leila, vou contar uma historinha aqui, de 1978, 77, em que eu levantei de madrugada 4 vezes para atender doentes durante a madrugada e não recebi de nenhum, entendeu? Isso era uma coisa que nós vivíamos. Eu achei outro dia um caderno de... Até hoje, Ricardo, até hoje, não é? Achei outro dia um caderno que a secretária anotava as consultas. Em um dia eu atendi 25 pessoas e recebi de 2. Era assim, e também a população tinha uma outra visão do médico, porque existia uma empatia, um interesse, um contato na relação médico-paciente diferenciada. Isso a gente perdeu, infelizmente. Agora, pode e precisa a população lutar para ter o SUS que ela merece e que o governo tem obrigação de oferecer. Isso nós precisamos, nós que somos batalhadores do SUS, precisamos do apoio da população. Quer dizer, se a população agora vai escolher prefeito, ela tem que escolher prefeito que tem compromisso com o SUS, para investir no SUS, para melhorar o SUS, para poder dar a atenção necessária. Agora, SUS sem comida não vai resolver. Eu ia falar, agora mesmo estava conversando com a Leila, eu trabalhei com tuberculose na década de 70 e 80 e vi a tuberculose desaparecer nos anos 2000 por conta do Bolsa Família ter distribuído dinheiro para comida. As pessoas comeram melhor, a tuberculose diminuiu acentuadamente. Já está reaparecendo a tuberculose. Eu que estou lá na ponta do sistema, atendendo lá no Programa de Saúde da Família, posso dizer com certeza que está aumentando a tuberculose, assim como está aumentando a sífilis e outras doenças. Mas a fome faz parte do tratamento de saúde das pessoas. Quem passa fome não vai ficar saudável. Começa por aí. Morar muito mal, morar na rua, com certeza não vai ter saúde. Claro. É necessário que a gente defenda o SUS com unhas e dentes, mas nós só não, o povo tem que lutar para ter o SUS, que é direito deles, e votar em quem defende o SUS, porque, do contrário, um governo como esse que está aí no país, com Paulo Guedes, com Bolsonaro, com esse tipo de gente, vai acabar com o SUS se a gente der tempo para eles. E eu sempre costumo falar que a gente tem que cuidar, porque o bolsonarismo virou quase uma religião, uma seita, que tem seus seguidores espalhados pelo Brasil todo, e Tuiutaba não seria diferente. Esse pessoal da direita Minas, que acha que a questão mesmo está voltada a que os problemas vêm da iniciativa privada, e a gente vê que isso é até descumprir a própria Constituição Federal, que no início eu li aquele artigo, está lá na Constituição, na invenção minha, nem da professora Leila, nem do Dr. Ricardo, foi a Constituição que fez. A Constituição é a nossa carta magna, é que nós temos que seguir, não temos opção, vou seguir hoje, amanhã decido não seguir, nós temos que seguir, então é muito importante. Professor Tico, pré-candidato a prefeito pelo PT de Tuiutaba, faz uma colocação aqui. Ao não priorizar o combate à pandemia, Bolsonaro desperdiça recursos públicos, desorganizando a economia e precarizando a saúde pública. A prioridade desse governo não é a vida. E aí, juntando com a colocação do Lázaro, que
ele é o articulador do plano de governo do Partido dos Trabalhadores, ele coloca que, Rafael, eu gostaria de saber, de ambos, o que não pode faltar num programa de governo que pense em uma saúde inclusiva. Então, pegando esses dois ganchos, o que é necessário, o que um pré-candidato a prefeito, o que é necessário pensar a saúde? É universalizar o PSF, que hoje cobre muito pouco, Ituiutaba, é trabalhar mais a saúde preventiva. Como é que a professora e o doutor Ricardo vê essa situação? Você quer começar? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Vou falar isso da Leila, porque ela vai dar um show aí, tá? Eu não tenho dúvida que 100% das cidades deveriam ter o serviço de atendimento, de atenção básica, hoje que é o chamado Programa Saúde da Família. Através deles, você vai ter uma visão clara da real situação da saúde das famílias na cidade. Ituiutaba não tem mais do que, não chega a 30% da sua área incluída nos programas de saúde da família. E faz uma diferença enorme você estar com um serviço de saúde. Não é necessariamente o médico, é o serviço de saúde alcançar a população carente e discutir a questão da moradia, da alimentação, da vacinação, das condições de lazer, inclusive. Então, o SUS, através do seu programa de atenção básica, pode resolver muito a questão social. Estou falando na questão social. Basta dar atenção ao que está acontecendo lá na ponta e na capacidade dessa inserção do programa de saúde da família de atingir a população toda, mas principalmente os mais carentes. Acho que o Ricardo já começou a falar da questão fundamental. A defesa do Sistema Único de Saúde, a defesa incondicional do Sistema Único de Saúde na cidade, eu acho que deve ser a primeira pauta. É claro que num programa isso pode se desdobrar, e esse desdobramento, acho que o Ricardo tocou no ponto fundamental. É só a gente observar, e isso mexe com outras questões também, como a formação, a maneira, né, da gente ver os profissionais de saúde, a expectativa que eles têm de trabalhar num sistema único organizado, né? E algumas questões em Ituiutaba são graves do ponto de vista organizacional. Primeiro, que a gente não pode esquecer que Ituiutaba é uma cidade polo. Então, a gente se organiza, né, enquanto um programa de governo, para ser na saúde, nós somos uma cidade polo. Então, você tem que pensar em Santa Vitória, você tem que pensar em Gurinhatã, você tem que pensar nesses outros municípios que estão ligados a Ituiutaba. Então, a defesa do SUS passa por também trabalhar a organização da rede nos municípios aqui perto. Isso é fundamental. Então, eu acho que sempre pensar na gente como sede. Uma outra questão que o Ricardo coloca é quando você... Porque não existe mais, antigamente, sabe, Rafael? O Ricardo é dessa época também. A gente falava que o sistema de saúde era organizado numa pirâmide. E essa pirâmide tinha uma base que chamava atenção primária, depois tinha uma outra parte, que era o nível, não existe atenção secundária, é o nível secundário, terciário, quaternário. O hospital do coração, o hospital do fígado, do rim, dos olhos, etc. Lá no quaternário, acabou isso. Essa pirâmide não existe, porque a pirâmide dá a impressão que você não sai lá da ponta e vem para cá, e nem daqui vai lá para a ponta. Então, o que a gente tem hoje é um sistema de rede. Então, atenção primária, ou, como o Ricardo falou, Ricardo, hoje, os médicos de saúde da família e comunidade, quando a gente fala PSF, eles até arrepia, porque é estratégia da saúde da família. Porque quando era programa, do ponto de vista político, né, um programa é uma coisa que você pode desmanchar, né, e não consegue desmantelar a estratégia da saúde da família, porque ela foi utilizada pelo SUS como a estratégia, como diz o Ricardo,
de chegar onde as pessoas estão. Então, você tem uma equipe mínima, determinada mínima, que o governo federal repassa para aquele município, 2.500 pessoas a 3.000. Qual a unidade de saúde hoje que tem 3.000? A grande maioria tem muito mais de 3.000. Né? Ali aquele bairro nosso de Itiutaba, esse bairro nosso de Itiutaba, Jardim Inconfidência, é Inconfidência ou Independência? Independência. O tanto que cresceu aquela parte de Itiutaba, tudo naquela unidade, com 2 equipes, mas não dá conta daquela além da cobertura, como o Ricardo bem colocou, que não chega aos 35%. E aí, responsabilizar a atenção básica em Itiutaba pela superlotação do pronto-socorro é muita incoerência do ponto de vista de uma visão até logística mesmo de sistema. Como é que nós podemos responsabilizar 42% de cobertura, você responsabilizar a atenção básica? Do hipertenso não ter crise hipertensiva e parar lá no pronto-socorro, né? Do diabético não entrar numa hipo, numa hiperglicemia e parar lá no pronto-socorro, entendeu? Então, é quando o Ricardo coloca, se a gente está naquela comunidade, conhece a realidade em que ela vive, trabalha, nasce, morre as pessoas naquela comunidade, você tem muito mais chance de fazer grupos operativos e discutir qualidade de vida, discutir o acesso de ônibus, que é importante, como é que qual que é o trabalho em que aquela população, na época da cana, vai para a cana, não vai para a cana, muda isso, tem alguma coisa que muda, né? O trabalho sazonal, em alguns lugares a gente sabe, em Itiutaba. Então, a estratégia da saúde da família, a atenção primária, em qualquer programa de governo progressista e que acredita na qualidade de um serviço para a população, tem que reforçar e ampliar as equipes de saúde da família. Nunca em detrimento do pouco que nós temos em termos de sistema hospitalar ou mesmo de pronto-socorro. Estou falando para diminuir o pronto-socorro e nem diminuir o São José, não. Mas eu acho que nós temos que estruturar uma rede básica em Ituiutaba para segurar as pontas desses outros serviços, inclusive da rede, entendeu? Que não tem jeito de você desconsiderá-los, porque eles são para uma região polo, eles não são só para Ituiutaba. E essa conversa desses outros níveis, né, de densidade tecnológica do sistema não é de complexidade, porque complexidade é na atenção básica que o bicho pega, é lá que o trem é complexo, é lá que a coisa que você está diante do desempregado, que você está diante da família que tem o alcoolismo como base de várias outras doenças que aquela família está acometida, né? É lá que você tem o filho que está preso e a mãe que está precisando de antidepressivo. Então, você tem várias questões de muita complexidade lá, mas a densidade tecnológica realmente vai estar no hospital e às vezes em ambulatórios ou em serviços mais especializados mesmo, que precisam existir, é claro. Pronto, falei tudo, vou falar mais nada, viu, Ricardo? Agora é com você. Falou bonito. Professora Leila, doutor Ricardo. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para os agentes de saúde que estão acompanhando. Eu quero dizer que eu estou atuando agora, esses tempos, como agente de saúde, está sendo uma das maiores experiências da minha vida. É algo muito bonito, acho que é muito importante, aí você começa a entender a importância que é desses profissionais de saúde. Quando você faz um PSF integrado... Nós estamos falando com um profissional, então, uai. Não sabia que você trabalhava como auxiliar, como agente de saúde, não, Rafael? Prazer. É uma experiência que está sendo ímpar, porque você entende, quando você tem um PSF que é integrado a uma comunidade, é algo maravilhoso, é algo... As pessoas te recebem de forma que te emociona. Então, por estar vivendo isso nesses últimos tempos, eu acho maravilhoso, e principalmente a parte que você leva a informação da Covid, na parte que você leva informação sobre hipertensão,
você está levando a saúde até as pessoas, né? Incentivando as pessoas a procurar a saúde. Então, acho um dos projetos, uma das estratégias mais bonitas que já se teve no Brasil Eu no quero só tocante à falar uma saúde. coisinha, posso? Uma última coisa. Gente, Com eu estou certeza, na tem duas, supervisão do três. Mais Médicos, né? E aí em Tiutaba nós temos 6 médicos dos 11 da atenção básica, 6 deles são do programa Mais Médico. O programa Mais Médico da Dilma mesmo, aquele de 2013, sabe? Não é nem esse novo, não, é aquele antigo mesmo. Com todas as regras, com o decreto ainda valendo, tudo igualzinho o decreto de 2013. Muda uma coisinha aqui, outra coisinha acolá, mas o cerne da questão, que é a interiorização do médico, a possibilidade de ter em municípios que não teriam condição de manter o médico com uma bolsa no valor que ele recebe no programa Mais Médico, trabalhando no município. Então, a gente tem 6 aí, nessa região, em Tiutaba, 4 em Santa Vitória e 3 em Gurinhatã. Uma delas, de Gurinhatã, é em Flor de Minas, ali no distrito. E aí é muito interessante, porque assim, alguns são profissionais mais novos, né? 2 são mais antigos na rede, mas 4 deles são praticamente recém-formados, todos brasileiros, formados no Brasil, estudantes, né? Nenhum deles foram meus alunos, porque é de outras universidades, mas os meninos assustados, porque a expectativa que eles tinham, Ricardo, era de, na atenção básica, exercitar a promoção e a prevenção. E a única coisa que a gente tem certeza na rede básica em relação ao Covid, né? Não é se vai receitar azitromicina, se vai entrar com hidroclorotiazida, né? Não é isso, né? Com a hidrocloroquina, não é essa discussão, não passa, mas eles querem, têm uma expectativa que a população use máscara, que a população não saia de casa, que não tenha juntar nas esquinas o povo nos botecos. E aí eles ficam tão decepcionados que eles acham assim que eles têm o poder. Se eles falarem assim, não saia de casa, o paciente vai obedecer. Eu falei, gente, entre o seu desejo e a realidade tem uma coisa muito grande. Então, quando fala que a pessoa é suspeita de Covid, ele está inseguro, né? Nossa, parece que é um caso suspeito, tanto que ele fala suspeito. É aí que ele fala para o paciente, você é suspeito, por isso que o paciente fica louco. Mas eu não posso deixar de trabalhar, não escreve que eu sou suspeito, não, pelo amor, não, mas tem que notificar. Não, você não notifica, não, pelo amor de Deus, se notificar, meu patrão não vai deixar eu trabalhar. Olha que coisa mais complicada, então, que às vezes as pessoas estão vivendo, e eu fiquei assim, triste de ver a decepção deles. Aí eu comecei a mostrar para eles que o fato de não usar máscara, de estar no boteco, de voltar para o trabalho, não é uma coisa que depende só da onipotência do médico, né, ou da equipe. Tem N outros fatores, né? E eles, se você começar a puxar a língua, eles sabem que existem outros, né? Tem que garantir o emprego, tem que garantir a comida na mesa, eu não acredito, eu sou religioso, eu acredito que Deus vai me proteger. Essa doença não vai me pegar. Eu ouço isso muito, vocês também devem ouvir. E é uma fé que a gente tem que respeitar, sem entrar e bater de frente, porque se bater de frente, aí que você sai perdendo nessa conversa. Mas para um menino recém-formado, uma menina recém-formada, é um choque de realidade muito grande, esse cenário da estratégia da saúde da família, né? Não, Rafael, É mas eu falo, hein? preciso, é preciso conquistar os nossos pacientes. É É, preciso conquistar. Para tratar do vovô e do bebê ou da gestante, é do preciso mamanda conquistar. caducando, né? Isso não pode ser conseguido de um dia para o outro. Eu tenho insistido muito, sabe, Ricardo, na discussão mais teórica, sabe, Rafael, no que a gente chama de método clínico centrado na pessoa. Né? O Ricardo conhece bem, e a gente tenta demais o que, na verdade, na relação médico-paciente, a gente quer satisfazer a nossa expectativa de ter um diagnóstico, de ajudar o paciente. É igual o Ricardo falou, a gente estudou para isso. Mas a expectativa não é nossa. A expectativa tem que ser do paciente.
Porque tem paciente que não quer melhorar, não, porque ele percebe que a sua ligação com ele é exatamente pelo lado da doença. Então, você tem que mostrar a sua ligação por ele como cidadão, sabe? Não, mas o senhor tá desempregado. Assim, discutir com ele, estar desempregado, da mesma forma que discute que o senhor está com 14/9 de pressão. A gente não discute 14/9? Por que não discute o desemprego? Por que não discute as outras questões que provavelmente são a base daquilo que a gente está falando, né? Então, eu acho que é ter sempre a expectativa da pessoa, e nem é do paciente, é da pessoa nas nossas relações no serviço. Isso vale para médico, vale para enfermeiro, vale para psicólogo, para o dentista, para todos os trabalhadores da saúde, gente que relaciona com gente, né? Muita gente participando, a Ângelo Oliveira, a Wanda Maria, o Lázaro Assis, Maria Aguiar, o Valcivaldo Dutra, muita gente compartilhando, muita gente adorando a presença aqui do professor, da professora Leire e do doutor Ricardo, dizendo que está sendo um prazer essa discussão. O professor Tico faz um paralelo muito interessante, dizendo que de 2003 a 2016, as ações de saúde se tornaram parte de uma estratégia de inclusão social para milhões de brasileiros em todos os cantos do Brasil. No entanto, Deus da emenda do teto de gasto, que entrou em vigor no Brasil em 2007, congelou os investimentos da saúde e educação por 20 anos. O SUS já perdeu mais de 20 bilhões de orçamento federal. Isso é muito sério, né? É muito sério. O Lázaro dizendo que é bom estar no PT, porque o PT debate todos esses assuntos e está trabalhando nisso no plano de governo, no eventual vitória do nosso pré-candidato. E o Tico falando que a prioridade do PT, do possível governo petista em Piutaba, é a vida. PT em Piutaba 100% de cobertura dos PSFs. Falando do PSF, o PSF também tem que ser algo que tenha ali também profissionais, não só o médico, né? É importante o psicólogo, o nutricionista, é importante até um profissional de educação física para tratar as pessoas ali que estão em obesidade. Qual que seria, em tese, então, e na prática, a importância do PSF? Como seria o PSF ideal? Quer falar, Rico, que você gosta de sonhar? O PSF ideal tem que ter a valorização dos agentes de saúde com formação persistente e valorização financeira também. Eles têm insegurança no trabalho, porque o prefeito pode trocar os agentes, né? É preciso ter a estratégia definida, como cumprir com todas as metas que são previstas para um serviço de saúde desse padrão, e vários profissionais. O ideal mesmo tem que ter médico, enfermeira, auxiliar de enfermagem, psicóloga, dentista, fisioterapeuta, uma série de... Quanto mais você puder oferecer àquela população daquela região atenção de saúde, melhor. Mas eu acho que bastaria ter o engajamento de uma equipe de saúde naquele local. Se faltar um médico, você pode resolver de outras formas, mas sem o agente de saúde não tem estratégia de família. Então, você tem que ter as pessoas que possam bater na porta das pessoas. Eu trabalho com gente que é tão interessada, que sabe exatamente que dia que foi o casamento daquela família, que dia que nasceu aquela criança, sabe exatamente se já tomou a terceira dose da vacina e tal. Então, isso faz uma diferença monumental na estratégia de atendimento de saúde. São pessoas interessadas e que vão cumprir
projeto que é maravilhoso, o atendimento do SUS através da estratégia de atenção à família, na atenção básica. É maravilhoso e é importante. Não há como você fazer saúde hoje no Brasil sem essa estratégia. Não é possível. Você tem que ir lá na periferia, e a Leila falou uma coisa importantíssima. Não é chegar lá e oferecer alguma coisa só. Você tem que entender o que essas pessoas precisam. Às vezes você está oferecendo uma coisa que eles não precisam. Então, você tem que entrar na casa delas. Você precisa estar próximo. Eles têm que sentir em você o que não estão sentindo ainda nos doutores que a Leila citou, porque também estão há pouco tempo nesses locais. É preciso que eles tenham confiança em você. A atenção médica depende, da saúde em geral, mas da parte do médico, depende completamente da relação médico e paciente. Sem isso, não tem condição de você tratar ninguém. Lá no pronto-socorro, talvez, mas no dia a dia, na atenção básica, é necessário que tenha uma ótima relação entre o médico e aquela comunidade, no sentido da estratégia de família. Nossa, eu acho que se a gente fosse aprofundar isso, nós íamos ficar horas discutindo. Porque, na verdade, a gente também, se eu vou pegar nessa última fala do Ricardo, e eu já estava discutindo a importância da relação médico-paciente, da expectativa da pessoa, né, e não do serviço em relação a ela, o que a pessoa espera daquele serviço. Então, se aquele serviço é dela, ela constrói aquele serviço, ajuda a construir, entre aspas, aquele serviço da melhor maneira possível, porque serve a ela. É um serviço público, entendeu? Serve muito aos interesses ou às necessidades que aquela pessoa tem. É igual, eu me lembro bem, na década de 80, né, logo que a gente aqui em Uberlândia teve pela primeira vez um prefeito progressista do antigo MDB, que era o Dr. Zaire Rezende, que ele foi discutir no Roosevelt, né, era uma comunidade pequena, o Roosevelt aqui em Uberlândia, e aí eu não esqueço que estava assim, uma época que tinha tomografia, era uma coisa assim, era a moda, né, na década de 70, começou a aparecer tomografia, e aí assim, o presidente da associação falou que achava que logo que tivesse tomógrafo, precisava de um tomógrafo lá no Roosevelt. Aí o Zaire olhou muito para ele, assim, sabe? Porque resposta difícil, né? De você simplesmente dizer, não, você não vai ter tomógrafo. Mas a importância de você saber a necessidade de um tomógrafo naquela comunidade. Será que o tomógrafo ia ser usado uma vez por mês? Né? Sabe, assim, N coisas que acho que passou pela cabeça do Zaire. Aí ele falou, nós vamos ouvir todos vocês, mas sempre há de ter uma opinião técnica, que pode não ser exatamente aquela que vocês desejam. E falou algumas coisas sobre o tomógrafo, que é um aparelho muito grande, que custa muito caro, que tem que ter uma pessoa que manuseia. E deu uma aula sobre tomografia na década de 80. Mas, voltando à questão específica e eu fico muito na questão de Tuiutaba mesmo, né? Para a gente, inclusive, ajudar a construir aí esse plano de governo. A atenção básica em Tuiutaba, ela assim, precisa, as pessoas que estão lá na atenção básica, né, e a gente as conhece de perto, porque trabalha com esses 6 médicos, elas se esforçam muito para convencer os outros níveis, né, de centralização do poder dentro da prefeitura da importância da atenção básica. É muito difícil esse convencimento aí, porque a pressão que se tem naquele pronto-socorro, extremamente mal organizado, a gestão do pronto-socorro, é uma coisa muito confusa. Tem dia que não tem gente de plantão e, assim, não tem um porquê não teve gente de plantão, tem que ter razões, né, para faltar médico plantonista. E, Ricardo, não esquecer que essas coisas estão muito bem definidas. A estratégia da saúde da família, né, ela tem uma equipe mínima, médico, igual você falou, enfermeiro, agentes comunitários, agentes de saúde,
E isso há um repasse integral de recursos para o pagamento dessa equipe mínima. Há pouco tempo atrás, nós ainda tínhamos os chamados NASFs, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. O NASF, Rafael, agregava esses outros profissionais de saúde, obviamente que não só o dentista, mas mais mesmo psicólogo, nutricionista, educador físico, outros fisioterapeutas, num sistema que atendia, às vezes, 3 unidades, uma equipe do NASF atendia aquelas unidades. Desmonte do nosso atual governo federal, primeira coisa que ele fez, porque aí tinha repasse também para o pagamento desses profissionais, dependendo do grau de densidade tecnológica ou de profissionais que tinha no NASF, você tinha diferentes graus de pagamento ou de repasse financeiro. Parou, acabou o NASF. Agora, se tiver que ter psicólogo, Ricardo, nutricionista, educador físico, a prefeitura que contrate, não há nenhum subsídio à estratégia da saúde da família para garantir a continuidade do NASF. Acabaram os NASF no país todo, entendeu? Isso com uma norma, com a regulamentação, uma portaria do governo federal. Infelizmente. E, obviamente, os municípios, que sempre os recursos para a saúde são muito poucos, eles não conseguem lutar e se unir por mais recursos, seja por briga política, às vezes assim, o secretário de um município que depende do outro, é de outra linha política ou de outra proposta, outra forma de... É uma confusão, né? Então, eu acho que a gente também tinha que ter essa garantia que o Ricardo falou, não ter precarização do trabalho dos profissionais na estratégia da saúde da família, e muito mais do que isso, é garantir continuidade. Então, você tem uma equipe hoje, na hora que tiver a eleição para prefeito, você pode ter certeza, Rafael, que a grande maioria das vezes que isso aconteceu em Ituiutaba é o desmonte da atenção básica, é o desmonte. Muda médico, só fica... Né, os médicos do Mais Médicos que ficaram, né, tiveram que ficar porque era um programa já assinado. Em síntese, Rafael, nós temos muita luta ainda pela frente, com certeza. Quero tratar de um tema que está sendo muito perguntado nos comentários, e eu quero começar com a professora Leila e depois que o doutor Ricardo também fala. Sobre por que ainda Ituiutaba não tem a graduação em medicina. Tem pessoas aqui dizendo que é porque os médicos daqui não querem, porque vai ter uma concorrência. Tem outras dizendo que é a faculdade que não quer. Outras dizendo que é o governo. Professora Leila e doutor Ricardo, já que vocês são profundos conhecedores da saúde, por que aqui em Ituiutaba não tem a graduação em medicina? O motivo, e se tem a possibilidade de um dia vir a ter. Quem começa, Ricardo? Para o ímpar. Você está mudo, está sem voz. Você quer começar, Ricardo? É o Rafael que está me cerceando. Você quer falar, Ricardo? Não, fale você. Eu vou resumir para você numa vivência de Ituiutaba, né? Ituiutaba, para nós, na Universidade Federal de Uberlândia, tem um significado muito importante. Antes mesmo do programa que é muito conhecido das universidades públicas, que foi o REUNE, né? Reorganização das universidades. Antes do REUNE, Ituiutaba, por uma força muito grande, principalmente do que vai ser o nosso candidato aqui a prefeito pelo PT, pré-candidato também, que é o professor Arquimedes, ele acreditava muito na possibilidade de uma expansão de um campus, né, que fosse um campus fora dos 3 que a gente já tem aqui, né? O campus do Umuarama, o campus da Educação Física e o campus Santa Mônica, e o 4º agora, que é o campus do Glória, né? Que para onde a gente está migrando algumas coisas. Então, ele tinha um sonho, e esse sonho
junto com os políticos locais na época. Ricardo deve se lembrar muito dessa época, em que você estava muito próximo, né, dessa discussão, de Itiutaba ter a possibilidade de ter uma escola pública, já que nós ainda não tínhamos, né, nem aventado a possibilidade da UENG, né, nós tínhamos a particular aí, então era um potencial, até porque Itiutaba seria o polo mais próximo da gente aqui, considerando que o outro, que é Uberaba, já tinha essa demanda resolvida. E aí eu acho que foi uma conjunção astral, sabe, assim, deu tudo muito certo, tanto que a inauguração do campus, Rafael, Ricardo estava presente, quem inaugurou o campus de Ituiutaba foi o Haddad. Ele esteve aí pessoalmente em setembro de 2005, e ele, setembro de 2005 ou 2006, acho que foi 2006. Em 2006, no final do ano, nós já tivemos o primeiro vestibular para o campus do Pontal, chamado Campus do Pontal. Essa experiência foi um aprendizado para nós aqui na universidade, que logo depois veio o Reúne e criou os outros campos, de Monte Carmelo e Patos, né? Então, a gente criou 2 novos campos, com a experiência de Itiutaba, mas com uma vivência completamente diferente, porque o campus de Itiutaba era de Itiutaba, sabe? Ele já nasceu com vontade de ter um dia, sabe quando já nasce com uma possibilidade, querendo ser Universidade Federal de Itiutaba? Já nasceu com essa proposição, assim, meio... Mas era possível sonhar. Nós estávamos em pleno governo, né, Lula, logo depois entrou a Dilma, então foi assim, o Lula de 2 vezes, então aquilo foi num crescendo essa possibilidade, e em 2006, essa ideia de tornar Itiutaba um polo ou um campus avançado da universidade se concretizou. Naquela época, fez-se um estudo na cidade para saber quais seriam os cursos que teriam viabilidade neste momento aí. Medicina apareceu sempre, apareceram os outros cursos que a gente teve, mas medicina também aparecia já nessa época, antes de 2005, 2006, já aparecia. Mas, e nós tivemos a um passo disso acontecer, tanto que inaugurou Jataí, e não conseguimos inaugurar, porque foi exatamente no momento que a Dilma caiu, em 2016, em que estava praticamente tudo muito bem encaminhado para isso acontecer, tanto por parte da universidade, que teve que vencer as dificuldades internas, porque um curso de medicina exigia que a gente tivesse uma parte nossa do curso de medicina daqui, que num primeiro momento viesse para ajudar em Ituiutaba, e nós sabíamos que nós íamos ter muita dificuldade, porque também aqui os nossos serviços são precarizados, não é uma maravilha também, né? A gente tem serviços aqui com muita dificuldade de se manter, né? Leito de UTI, naquela época era pouca UTI que a gente tinha como tem hoje. Em síntese, esse sonho foi construído até onde foi possível, Rafael. Até onde foi possível, inclusive com proposta de modelo político-pedagógico, sabe, assim, na época o reitor pedia à Faculdade de Medicina aqui da UFO para criar um desenho básico de quantos professores precisaria, uma das coisas, por exemplo, tinha que ter um hospital, e aí como é que seria essa parceria com São José, né? Isso também era uma coisa. Agora, em nenhum momento a categoria médica de Ituiutaba formalmente se organizou e se contrapôs a isso formalmente, institucionalmente dentro da universidade. A gente só tem documentos que reforçam a vontade do povo de ter faculdade de medicina aí naquela época. Hoje esses documentos estão todos engavetados, com certeza, nem sei onde eles estão mais. Ricardo, aí conta o seu lado da história, que também é muito interessante, que você viveu isso de muito perto, querido. O sonho e o dissenso. A história veio da década do início de 2000. No ano 2000, eu fui candidato a
prefeito aqui em Tuiutaba, e eu tinha uma proposta de que era necessário investir em serviços, que era muito melhor a gente lutar por uma cidade que pudesse oferecer muitos serviços, ao invés de lutar para ser uma cidade industrial. Então, eu achava que esse era o caminho. E, na questão serviços, para mim, o mais importante era a educação. E aí eu comecei, inicialmente, procurei até o governador, na época, o Aécio Neves, de triste memória para mim, que me recebeu até 3 vezes do Palácio, e foi muito claro que o governo dele não tinha interesse em escola pública, no nível superior. Ele foi muito claro, e aí, então, como eu vi que não era possível fazer a UENG uma universidade pública, apesar de ter lá dentro da Assembleia, a gente trabalhou bastante, fizemos vários trabalhos, fizemos até uma comissão especial, eu fui o presidente, e a gente trabalhou bastante, mas, ao mesmo tempo, com o deputado federal Gilmar Machado, fomos até o Ministério da Educação para falar sobre uma questão de expansão. Para nossa sorte, nós encontramos com o grande professor Fernando Haddad, que tinha assumido o Ministério da Educação naquele mês. E ele me disse que era um entusiasta da expansão das universidades públicas e que ia fazer Ituiutaba ser o primeiro ponto, a primeira expansão que ia ser feita para Ituiutaba. Tanto assim que nós temos uma forma de relação com a UFO diferente do que a UFO tem com as outras, né, as outras extensões, completamente diferente. Aliás, eu vou só corrigir você, que não era a Universidade de Ituiutaba, não. Universidade Federal do Pontal do Triângulo. Do Pontal, desculpa, era mesmo. Tem razão, era do Pontal. O FPT, né? Porque era o Lula, era Gilmar, e eu e Arquimedes, não é? Nós fizemos uma parceria muito boa e corremos atrás e conseguimos que... Inclusive, tivemos a honra de receber aqui o ministro da época, que era o Fernando Haddad, veio, e tudo foi tão interessante tudo isso, essa vivência foi uma parte importante da minha vida, que eu sou político há muito tempo, mas o melhor discurso que eu já fiz na minha vida, eu reconheço, foi para o Conselho Universitário da UFO, lá em Uberlândia, para convencer o Conselho que era importante fazer a me lembro de ter dito para eles saírem de... Falei, vocês saem de dentro desses muros aqui, que tem muita gente lá precisando. Então, do ponto de vista político, foi um momento importante com Lula, com Fernando Haddad, com Gilmar Machado, que foi uma pessoa importantíssima nesse momento, e com o Arquimedes, que também não pode ser esquecido, foi um entusiasta desse campus aqui, né? E aí vem você e todos os outros que participaram disso, não vou lembrar o nome de todos, mas na própria universidade, muita gente lá se interessou, né? Pessoas importantes da universidade que se interessaram e conseguiram executar esse projeto maravilhoso, que hoje não sei quanto, mas deve estar por volta de 5.000 alunos, não é isso? 200 doutores numa universidade federal, não é pouca coisa, não é, professora? Muito. Tem mestrado, tem doutorado já, cursos de mestrado e doutorado, evoluiu muito, o CT Infra aí evoluiu demais quando fomos lá para o Campus Novo, porque os primeiros momentos foram muito difíceis, né, Ricardo? A gente tinha que alugar aqueles prédios dentro da faculdade, da particular, e aí era aquela confusão, né? Teve aquela vez um corredor polonês para os nossos alunos passarem, né? Com os alunos da... Como é que chamava a outra, gente? FTM. 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 Não, a outra mesmo, antes de ser o ENG. Sky.
Não era a Sky, a Sky era lá em cima, eu tô falando a de baixo. A que virou, eu esqueci o nome, que a gente alugava os prédios a preços Ah, exorbitantes. Vale dizer. Nossa Senhora, sofremos, viu? é. Mas o É. resultado está aí. Eu Mas foi queria uma época muito confirmar. boa, Rafael, muito rica. Acho que eu estava, foi assim, independente, sabe, de quem eram os prefeitos da época. Acho que a universidade chegou muito, com muita vontade de se inserir aí. Alguns professores eram da própria cidade, outros vieram de fora e assim se surpreenderam de morar numa cidade pequena. Então, foi muito interessante. Ele escreveu aí o tipo. FAF. Ele disse que é o nome da faculdade, era É, FAF. é. Olha, mas a gente não pode deixar de lembrar que a Faculdade de Medicina também foi uma luta nossa e que não chegou exatamente por questões políticas, porque A mudou-se expansão das completamente. universidades pararam. Você não É, teve nenhuma expansão a partir de então, Então, entendeu? quando houve o golpe que tiraram a Dilma, a gente perdeu completamente as Tá chances bom. de ter uma universidade com a potência, com a forma que a gente gostaria de ter, o que a gente Modernidade. sonhou. Mas, de qualquer forma, não houve nenhuma interferência de pessoas da cidade para não ter. Isso não é justo dizer, nem médicos, nem Políticos. associações, ninguém, ao contrário, todo mundo queria que tivesse, né? Seria bom. Mas ocorreu uma mudança política no país que fez com que a gente perdesse essa oportunidade. Não é isso? Pois é, você vê tão grave que foi o golpe, né? Tiraram a possibilidade. E é bom a gente conversar com pessoas que viveram a história, pessoas que entendem do que está falando, para a gente sair do achismo, né? Porque às vezes a gente fica ali no achismo, não veio por causa da classe média, não veio por causa. Não, aqui a professora Leila e o doutor Ricardo estão dando uma aula que viveram todo esse processo. Você vê que a questão do golpe prejudicou o Brasil, e não só na área da economia, mas também da educação. Pode-se dizer, então, doutor Ricardo, se não tivesse ouvido golpe na Dilma, possivelmente a gente teria o curso de medicina que precisava? Quase certamente, se não fosse a violência contra a democracia cometida. E teve mais também, a Lava Jato atrapalhou demais essa luta moralista dessa direita ranhida que não consegue suportar que o povo possa ter uma vida melhor. Esse pessoal, com essa tal Lava Jato, o tal mensalão, tudo criado para inventar a história. Corrupção, isso é moralismo, baixaria, não é? Moralismo de gente que não tinha outros argumentos, que não conseguia ganhar a eleição mesmo, porque não ganharia nunca, se não fosse por golpe. E aí, então, nós perdemos essa oportunidade. Mas você sabe que eu sou esperançoso? Eu acho que o povo, depois de ter cometido essa violência contra o país, de votar numa pessoa ignorante, que é contra a ciência, de ter colocado no poder gente que não tem nenhuma sensibilidade com o povo pobre, eu acho que o povo vai acordar e ver que, opa, não é esse o caminho. E aí nós podemos crescer de novo, podemos dar mais atenção para o povo pobre, podemos cuidar da cidade também. Não é preciso o povo também aprender que votar é muito mais sério do que ir lá acreditar em fake news, em mamadeira de piroca, como é que é outra história também que inventaram lá de Manual gay. De manual gay, gente, isso é tão velho, tão baixaria, racismo, homofobia, defender o uso de armas. Isso é o do povo branco que ocupou o Brasil há 500 anos. Não é possível que o povo ainda
sofrido, tanto que negros sofrem no país, tanto que as pessoas pobres sofrem, e ainda é possível votar num homem que é racista, homofóbico e os cambá quatro. Não é possível. Então, por isso, eu sou esperançoso. Acho que o país pode melhorar de novo, e a gente pode sonhar com faculdade de medicina. Só o povo aprender a votar. Aqui eu quero ler uma mensagem que, na verdade, várias pessoas mandaram. O professor Tico, né, o pré-candidato do PT aqui em Ituiutaba, disse que doutor Ricardo Duarte e professora Leila Bittar foram fundamentais na vinda da UFO para Ituiutaba. As pessoas reconhecendo a importância que transformou em Ituiutaba. Eu digo que transformou em Ituiutaba não só no ponto educacional, que já é uma grande transformação, mas também no ponto econômico, né? Você vê o crescimento imobiliário, você vê que gera emprego, a construção civil, a questão de bares, restaurantes, lanches, cultura. Então, foi enriquecedor para Ituiutaba. Bom, eu vou abordar aqui o último tema para a gente estar encerrando. Eu quero dizer para você compartilhar. Essa live vai ficar disponível no nosso Pontal Popular, nosso blog. O único blog progressista aqui da cidade está sendo sensacional, uma das melhores lives. Então, eu peço que você compartilhe, que vai ficar disponível. Mas eu quero, para encerrar, falar do Covid-19. Eu vou começar com o doutor Ricardo, que participa do Comitê de Combate à Covid-19 aqui em Ituiutaba. Quero que, se nós pegássemos em Ituiutaba como um paciente, doutor Ricardo, qual que seria o estado dele hoje em relação à Covid-19? Está tranquilo? Os casos têm aumentado? O senhor acha que as medidas estão sendo necessárias? O senhor acha que deveriam ter um empenho maior do presidente, do governador? Porque eu também vejo que é uma questão muito complicada na parte de educação, porque se temos um presidente que sai em aglomeração, que desobedece todo um isolamento social, desobedece as recomendações de saúde, acaba que às vezes o povo acaba tirando a seriedade da pandemia, né, doutor? Bom, tem vários aspectos. O primeiro deles é esse mesmo. Um país que tem um presidente que não acredita na ciência, que propaga remédio que não funciona, que fala que é uma gripezinha, que todo mundo ia morrer mesmo. Ou seja, um presidente que adora a morte e está pouco se lixando com a vida e muito menos com os pobres, né? Então, isso realmente, a falta de uma liderança, de uma equipe que pudesse organizar o povo para enfrentar essa doença grave, fez uma diferença. Não é à toa que tem 100 mil mortos, e é culpa, sim, do presidente. Não adianta ele dizer que não ia acontecer de qualquer jeito. Não ia. Veja Portugal, veja alguns países da Europa que saíram dessa, Nova Zelândia, tem vários lugares no mundo que são referências de como lidar com essa pandemia. Agora, Ituiutaba, nesse momento, está chegando num ponto crítico. Veja você que nós, nos 4 primeiros meses do ano da pandemia, março, abril, maio, junho, nós tivemos 92 casos positivos de Covid e uma morte. No mês de julho, essa primeira semana, as 2 semanas de agosto, uma semana e pouco de agosto, nós pulamos para 650 casos. Quer dizer, nós aumentamos 500% o número de pessoas contaminadas. E morreram já 12 pessoas. O que quer dizer que as pessoas não estão mais se protegendo. As pessoas não estão mais cumprindo o mínimo de usar máscara, de não se aglomerarem, de manter um distanciamento. Há muita gente fazendo festas, achando que porque é parente não tem problema, recebendo visitas de gente de outras cidades, e então banalizou-se a questão do contágio, e hoje nós estamos aí correndo riscos de não ter, como a doutora Leila já falou anteriormente, de não ter lugar para tratar dos casos graves. Apesar da prefeitura ter se preparado, contratando leitos hospitalares do Hospital São José, do Hospital São Joaquim, do Hospital Nossa Senhora da Badia, ter comprado respiradores,
Apesar disso tudo, as pessoas perderam o medo, estão se contaminando e 3% delas possivelmente vão aparecer numa UTI e provavelmente vão morrer. Então, se a gente pode dizer alguma coisa, fique em casa. Não saia se não for para alguma coisa muito importante. Use máscara. E em casa, as pessoas que têm uma pessoa contaminada têm que se proteger, ou mesmo que sejam duas, porque quanto mais vírus, mais gravidade. Então, se você está contaminado, a sua mulher está contaminada e você acha que não precisa mais se proteger, errado. É preciso usar máscara, é preciso cada um ficar no seu espaço, porque quanto mais vírus recebe, mais grave é a doença. Então, é grave, é sério e não dá para relaxar. Rafael, como eu coloquei para você no começo da nossa conversa hoje, discutir políticas públicas, discutir saúde pública, sem contextualizar com o que a gente está vivendo hoje, é impossível, porque para nós todos, para você, para mim, para o Ricardo, para as nossas pessoas que estão participando aí no chat, com certeza é a primeira vez que a gente vê uma situação tão fora daquele mínimo, vamos dizer, que a gente consegue controlar, ou que a gente imagina que controla na vida. E eu insisto nessas questões básicas, porque já apareceram tantas coisas milagrosas, né? Inclusive, a gente agora tem... acho que definitivamente a hidroxicloroquina ela deixou de ter uma validade ao mesmo tempo que chegaram em todos os municípios. Todos os municípios agora têm hidroxicloroquina. E Piutaba, por exemplo, foi orientado a usar a hidroxicloroquina daquela maneira que a gente sabe do protocolo. Né? Você usa, conversa com o paciente, explica, fala que tem que fazer um eletro e faz o eletro antes de, mesmo com todas as dúvidas que a gente pode ter da qualidade do eletro, mas tem que fazer um eletro. Eletro, Ricardo, que a gente não conseguia fazer na rede, agora faz eletro, pode prescrever a hidroxicloroquina. Quer dizer, o serviço tentou se organizar para fazer algumas coisas, e eu acho que Piutaba até que está conseguindo segurar as pontas. Mas veja bem, não estamos conseguindo, e aí a frustração dos nossos médicos, às vezes, é fazer esse trabalho de base mesmo com as pessoas, e talvez seja, voltando aí à questão do PT, onde a gente mais errou, a gente deixou de ir no povo, e entender por que as pessoas... Tem que ter um motivo para não usar máscara, gente. Por que as pessoas não usam máscara? Perguntar para elas, assim, em grupo, ou vai na casa, como diz o Ricardo, o agente comunitário, entender por que as pessoas têm essa dificuldade de uma coisa tão simples, né, como a máscara, por exemplo, deixa eu desligar aqui, as pessoas não usarem. Então, insistir nessas coisas básicas, álcool gel, lavar as mãos, não aglomerar mesmo, não tem sentido aglomerar. Assim, juntou mais de 6 pessoas, sem máscara, num lugar pequeno, é aglomeração, a gente tem que considerar como aglomeração. E esse equilíbrio, o povo fala muito de economia e saúde, né? Como se fosse uma coisa nova, né, Ricardo? A gente sempre soube que economia e saúde caminham juntos, porque se você está num país em que é um sistema econômico de Estado mínimo, né, do neoliberalismo, da filosofia do coisa que o Estado é o menor possível, ele pode ser menor no que ele quiser, ele só não pode ser menor em saúde e educação. E eu acho que isso agora a gente está percebendo que, sabe, a importância que tem essas duas questões. O fato mais grave é voltar ou não para a escola, como é que ficam os anos letivos, como é que fica o professor, como é que esses professores estão estressados, não sei como é que o Tico está,
mas os professores que eu conheço da rede municipal aqui em Uberlândia estão enlouquecidos, assim, com a quantidade de trabalho e a ineficiência do processo de aprendizado. Muito obrigada pelo convite, viu, Rafael? Já que você está finalizando aí, tá bom? Nós que agradecemos, né? Tem várias perguntas. Eu vou acabar no futuro marcando outra live, porque Aí a gente foram volta a muitas encontrar, perguntas, Rico. É legal. muitas questões. Por exemplo, perguntando se o Oswaldo Cruz foi herói ou vilão. Muitas perguntas nesse sentido. A gente vê, aqui o Lázaro fala doutores de luta, né? Doutores de luta, eu acho que é um adjetivo correto, né? Tanto o doutor Ricardo como a professora Leila, que também é formada em medicina, mostrou a importância, né? Que os médicos, que os profissionais de saúde têm, pessoas que têm um olhar diferente, um olhar humano. E é isso que é importante. A gente tem que ter o conhecimento técnico. Eu sempre digo que o conhecimento técnico é fundamental, é importante o conhecimento acadêmico, mas se não tiver um olhar humanístico, um olhar popular, um olhar pensando na população, vai ser o quê? Vai ser a tecnocracia, né? Aquele governo frio, aquele governo que não tem a humanidade. Então, foi um prazer imenso receber tanto o doutor Ricardo como a professora Leila. Quero parabenizar os dois pela trajetória, que ainda de lutas passadas e lutas futuras, que a luta nunca para. Então, muito obrigado também a todos que nos acompanharam. Eu vou pedir para, se você não curtiu ainda nosso blog, Pontal Popular, curtir, compartilhar essa live. Quero fazer um convite também. Olha, você me ofereceu uma oportunidade ímpar de encontrar uma minha grande amiga Leila, que não via há muito tempo e a quem devo muita gentileza na vida. Um beijo, Leila. E a todos os ouvintes também, muito obrigado. E que, só para lembrar, a Covid não tem tratamento. É preciso que as pessoas se previnam. A doença é grave e algumas pessoas vão morrer e sofrem muito. Não só quem vai morrer por falta de ar, como pelos familiares que não vão poder abraçar, dar o último adeus. Então, protejam-se. Fiquem distantes, lave as mãos, tome banho várias vezes ao dia, se puder, use álcool gel quando não puder. Leila, beijão para você, querido. Muito obrigada, Rafael, muito obrigada, Ricardo. Um beijão para todos. Tá? Prazer por nós. Abraço. Um abraço a todos que nos ouviram. Vou pedir para compartilhar essa live, vai ficar disponível no nosso blog. Foi uma aula sobre saúde pública, sobre humanismo também. Muita gente critica, a gente vai no médico, alguns médicos nem olham para nosso rosto, parece... esses dias uma pessoa falou para mim que parecia que o médico estava psicografando, que nem falou com ele e já foi passando a receita médica. Mas também muitos falam de médicos como o doutor Ricardo, como a professora Leila, que conversam, que entendem, que querem compreender, isso é muito importante. Então, eu quero agradecer a todos e fazer um convite. Amanhã, segunda-feira, às 19 horas, na página do professor Tico, nós vamos ter um debate com alguns líderes jovens sobre a importância da UEM e dos seus funcionários, já que tem um projeto aí do ZEM querendo demitir vários auxiliares administrativos. A gente vai abordar esse tema, porque é um absurdo. No meio da pandemia que tem que gerar emprego, estão querendo demitir. Então, eu peço que você puder acompanhar lá na página do professor Tico, acompanhar. Então, muito obrigado a todos, tenham uma excelente noite, e eu faço aqui as palavras do professor Lázaro Assis. Foi um prazer ouvir os dois. Boa noite. Boa noite.